E vamos lá, então o que que é a meditação Rashwa? Fala pra gente, por favor. Meditação Rashwa, né? Meditação Rashwa é um conjunto de técnicas que foi criado por Vera Calvé, que carinhosamente nós chamamos de mestrinha, que foi essa nossa grande Uhum. mestra, que criou todo esse método, né? E o método Rashwa, ele te traz essa consciência de quem somos nós nesse corpo todo, né? Como eu expliquei lá no início sobre a espiritualidade, nós não somos só a nossa mente ou só o nosso corpo físico. Então, a meditação Rashwa, dentro da meditação Rashwa, existem várias técnicas para que você possa criar essa consciência. É mais ou menos assim, imagina você... Eu dou muito exemplo, tá? Sou bem professora, se eu estiver Ótimo, muito bom. exagerando aqui, você me corta. Não, imagina. É como, por exemplo, estamos dentro de um carro, não sei, e aí você escuta um ruído. Se você estiver atento e perceber o ruído, ok, que às vezes a gente não percebe nem o ruído, mas Sim. se você perceber o ruído, você às vezes não vai saber, se você não for mecânico, o que é e nem como consertar esse ruído. Mas um mecânico nesse carro, ele, isso aí é não sei o que lá do carburador, do motor, ele só no ouvido ele sabe que ferramenta buscar para consertar aquela parte do veículo. E assim também nós somos nós, nosso veículo aqui, né, de manifestação, nós precisamos aprender a escutar esse corpo físico, esse corpo energético, esse corpo emocional, esse corpo mental, esse corpo espiritual. Então, dentro do método Rashwa, né, nós não ensinamos só como meditar, tem toda essa parte teórica de conhecimento de como funciona tudo isso aqui. Então, por exemplo, no primeiro curso de meditação Rashwa, o aluno ele vai aprender sobre esse corpo físico, ele observar esse corpo físico, que o nosso corpo físico é o nosso maior guru, né? O método Rashwa, meditação Rashwa, não tem vínculo com nenhuma religião, nenhum dogma, nenhum... É bem científico, né? Então, nós vamos ensinar o aluno a observar esse corpo físico e ele vai aprender a ler os sinais que esse corpo traz para a gente. Por quê? Tudo que a gente pensa e sente, se a gente começa a pensar de uma forma não muito legal, sentir de uma forma não muito legal, isso uma bela hora vai bater aonde? Lá no nosso corpo físico. Sim, Então o aluno ele somatizando. exatamente, então o aluno ele começa a observar esse corpo físico, esses sinais que o corpo físico nos traz e vai aprender a primeira técnica, uma das primeiras técnicas de observação desse corpo físico e equilíbrio desse corpo físico, né? Mas aí o aluno ele vai se aprofundando um pouco mais, ou seja, ele aprendeu uma ferramenta para consertar uma parte lá do carro, mas se der problema na outra parte do carro, então ele vai aprender também a escutar. Então nós vamos, é como uma cebola, a gente vai descascando a cada aula, essa cebola somos nós, e a gente vai descascando até que esse aluno se perceba por inteiro. Então ele vai perceber o que na segunda aula? Que esse corpo físico, ele se mantém ali coeso, saudável, por conta desse corpo energético. Então vamos explicar sobre energia, o que é energia, esse sistema todo energético, e o aluno vai aprender o quê? Uma técnica, né, algumas técnicas aí de equilíbrio desse corpo energético. E aí a gente vai descascando um pouquinho mais, aprofundando um pouco mais, e aí o aluno entende que, ok, o meu corpo físico é sustentado por essa energia, mas para, de fato, eu estar equilibrado energeticamente, porque pensamento positivo não funciona em cima de sentimento negativo, então não adianta ficar, né, forçando o pensamento positivo, ele entende que esse corpo emocional desequilibrado vai desequilibrar essa energia que vai, uma hora, bater lá no corpo físico. Então, ele vai aprender profundamente sobre as suas emoções, o que é uma emoção, como surgem essas emoções. Então, vai aprendendo lá desde quando nasce, desde zero, todas essas fases de transição, de idade, todas essas formas de relacionamento, esses dramas de controle, ou seja, ele precisa entender esse sistema emocional para aprender a lidar com essas emoções, né? Esse é o grande diferencial do método Rashwa, porque ele te ensina a lidar com as suas emoções e transformar as suas emoções, para que a gente não fique refém das emoções, que não Sim. adianta você, não quero sentir uma emoção ou suprimir uma emoção, você vai virar uma panela de pressão que a qualquer Sim. momento vai
explodir. Né, então você precisa aprender a olhar para as suas emoções e transformá-las, só que tudo isso sob um teto de luz, sob um teto espiritual. Então você aprende a se olhar com amor e sabedoria. Então você precisa Muito aprender bom. desde o início, né, a desacelerar a frequência cerebral para se observar, afastando essa mente que critica, que julga, que acha, para se observar em equilíbrio. Aprende na segunda aula a aumentar a vibração, ou seja, tira o óculos lá das dores, né, um pouquinho, porque como é que você vai olhar a sua emoção, por exemplo, como é que você vai olhar seu medo com raiva? Ou vai olhar a sua raiva com medo? Então você Sim. aprende a aumentar a vibração para se olhar com amor, com sabedoria. E aí você, cada uma dessas aulas, você vai aprendendo técnicas de meditação diferente, ou seja, eu sou como se fosse a professora de autoescola, que eu vou ensinando ali o Waze, Uhum. depois o aluno pega e vai, né? Ele não fica dependente de mim como terapeuta, Isso é professora. importante. E aí nessa aula do emocional, então ele aprende a observar as suas emoções dentro dessa vibração correta, dentro desse sob esse teto espiritual correto, né, para ele criar esse entendimento. Então, por exemplo, quando um aluno ele faz a técnica de meditação do emocional, tanto vai trabalhar as suas questões emocionais no aqui e agora, eh, os seus dramas de controle, mas também pode fazer uma meditação regressiva, né? Por exemplo, eu tive agora semana passada, posso dar um exemplo, uma aluna, Sim. ela fez pela primeira vez fez essa aula, fez essa meditação, e aí eu perguntei: "O que você gostaria de trabalhar na sua primeira meditação, né, do corpo emocional?". Ela: "Não aguento mais viver dizendo sim para todo mundo", que é uma coisa muito comum, né, Sim. da gente não conseguir dizer não, não conseguir se posicionar, porque a gente às vezes tem vinculado: "Eu sou uma pessoa boazinha, né, não posso dizer não", mas aí você está dizendo não para você. Você não Sim. pode fazer concessão, né, com a sua verdade, você precisa se posicionar, só que a gente aprende a se posicionar como se fosse um embate, uma briga, e não, se posicionar com amor e sabedoria, né. Uhum. Então ela fez a meditação e voltou muito, muito emocionada, Diego, porque ela na meditação, ela voltou lá nos 13 anos de idade, quando ela perdeu a mãe, e aí ela foi um bloco de informação que veio nessa época que ela ficou um tempo com a tia, e na tia ela, né, não podia nada, que tinha que ser do jeito, depois a madrasta que não, sempre aceitando e não podia dizer não. Sim. Então sempre ela internalizou que sempre que alguém pede alguma coisa para ela, é uma figura de autoridade, então ela não podia dizer não. E aí o que ela entendeu na meditação? Aquela menina de 13 anos não podia dizer não, agora ela é uma mulher adulta Sim. e ela pode dizer não. Só que isso, quando está aquele padrão está muito, é, é, aquele caminho neural está muito internalizado, é um padrão muito internalizado, isso está no inconsciente, então a pessoa no aqui e agora ela não consegue ir além disso. Então essa meditação do corpo emocional, ela de primeira ela já desbloqueou uma Ah, que questão bom. que ela vinha, né, sofrendo, e foi, nossa, eu abracei, é claro que eu choro junto às vezes, né, quando é de Sim, amor e de alegria não tem como. claro. E, né, então e essa é uma das aulas. Depois que você equilibra, né, o físico, energético, emocional, aí a gente pode se aprofundar no mental, e aí você vai aprender técnica para equilíbrio mental, descanso mental. Aí eu vou ensinar esse checklist mental, aí aprende essa técnica que tem a fama de parar de pensar, que é uma técnica de descanso mental, onde se usa o mantra, que talvez algumas pessoas aqui conheçam, porque você consegue, com essa técnica, desacelerar tanto, 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 tanto a frequência cerebral, que você vai para uma frequência cerebral que chamamos o sono não REM, né, que temos o sono REM Sim. e o sono não REM. Então, quando você vai para essa frequência, bem ali, 4 ciclos por segundo, bem baixinha, você, claro que você está pensando, só que você não recebe imagens na sua tela mental. Então é como se você ficasse num lugar que o aluno fala: "Eu não dormi, mas não sei onde eu estava". E aí você consegue descansar profundamente, é uma técnica que eu ensino muito nas escolas, que eu dou aula em escola, né, então para ensino médio, nossa, eles amam essa técnica de descanso mental, porque estuda, 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 aquela pressão, aquele Sim. cansaço, então, para adolescente, eles amam técnicas de respiração, e essa de mantra descanso mental é
É maravilhosa, assim, para essa idade de quem estuda muito então, né. É, e o adolescente ele é naturalmente, agitado. Claro que tem a personalidade de cada um, mas normalmente são os grupos são agitados, né. Sim, Como é que sim, é a sim. experiência? Como é que tem sido a experiência, assim, de ensinar meditação para adolescentes? Não, é maravilhoso, né, porque eu aprendo todos os dias, é uma troca, assim, incrível, porque eles trazem muita coisa, assim, conseguem trazer muita coisa fora da caixa. É Então me verdade. ajuda a pensar muito fora da caixa, né, e também aquela coisa de como acessá-los. Então, esse meu lado do teatro, essa experiência do passado do teatro, tudo isso me ajuda muito com as crianças e com os adolescentes, né. Com criança é até mais simples, mais fácil, porque a criança está Uhum. muito mais aberta. O adolescente, ele entra numa fase ali dos 15 que ele é muito racional. Aí tem o muro, né, que você precisa ultrapassar. Uhum. Mas só para fechar, o primeiro curso de meditação Racho, aí a gente pode falar, que eu vou adorar, sobre os adolescentes e as crianças. Então a gente, nesse primeiro curso, nós ensinamos essas 5 técnicas, né, essas 5 aulas do corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional, o corpo mental e chegamos, enfim, no corpo espiritual, na camada intuitiva, que aí eu, né, brinco com o aluno e falo: "Sabe aquela vozinha que você sempre escuta e às Uhum. vezes você teima em não ouvir, né, e depois você fica: 'Ai, eu deveria ter escutado a minha intuição'? Pois é. Sabe por que você não escuta a sua intuição? Porque essa mente está cheia de ruído, esse emocional cheio de ruído, e não é assim, né. Então a gente meio que guarda lá a intuição, porque essa mente, ela mente, né, para a gente o tempo inteiro, então se Sim. ela não estiver em equilíbrio, Hum. você não deixa essa voz sair, você não manifesta quem você é, né. E então essa última aula é esse mergulho no plano espiritual, que aí o aluno ele tem essa possibilidade, dependendo de cada pessoa, né, ali na primeira prática, mas depois ela vai se aprofundando, a escutar essa intuição, acessar esse plano dos mentores, dos mestres, então vai depender muito de cada um, do quanto vem trabalhando esses corpos, né, tirando essas crenças. Uma pessoa que ela tem muita crença, ela vai bater ali num teto Sim. mental e talvez não aceitar, né, muita coisa. Então esse é o primeiro curso. É claro que tem outros cursos também, Diego, a gente vai se aprofundando depois módulo 2, módulo 3, e Tá aí a bom. medi como eu falei, a mestrinha a gente chama de mestrinha, mas ela era mestrinha pelo tamanho dela, porque ela era e continua sendo um oceano, porque eu continuo em estudo com ela até hoje, porque ela desencarnou em 2020, ela nos deixou em 2020, mas ela está aqui, ó, a gente continua junto aí Sim. em meditação e continua me ajudando a escrever os livros, porque todo o saber do Racho, né, todo esse ela deixou muitos livros, né, muito material que, por mais que eu já esteja há quase 15 anos, ainda, nossa, não sei, acho que eu ensinar desde 2013, eu não sei lá, se eu Uhum. sei 10% é muito, estou chutando aqui, porque é muito profundo, é muito conhecimento mesmo, ela deixou um legado, assim, incrível, né, o método Racho, ele é muito, muito, muito profundo, tem curso, assim, para uma cursos para uma vida inteira. É toda uma encarnação. Nossa, com certeza. Se tiver algum aluno aqui assistindo do Racha, não sei, pode confirmar, porque é muito profundo. Ela era não, ela continua sendo um ser, Sim. assim, né, de muito amor, de muita sabedoria, de muita luz, que veio realmente trazer esse simplificar, né, o grande diferencial dela foi ela não trouxe nada assim, novo. O que ela trouxe de novo foi a didática, a metodologia, a Sim. simplificar, que é o que uma pessoa, assim, né, muito amorosa e sábia faz, né, e por isso que eu considero a minha grande mestrinha, minha grande mestra, por ela simplificar. Ela simplificou muita coisa, que você tem uma informação aqui, você tem outra ali, e quando você estuda, nossa, fica muito simples, né, e aí Sim. você sente transbordar esse amor, essa simplicidade de todo o conteúdo, de todo o conhecimento que ela deixou.